Fala pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu me chamo Jade Rogério para falar um pouco sobre teologia, Bíblia, devocionais, um pouco sobre a vida. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, deixe seu comentário também para falar um pouco sobre a sua experiência, se você se identificou com alguma coisa aqui que eu falei sobre a experiência de vida, sobre aquilo que eu vou falar hoje, que é um tema: o carrasco que habita em mim, meu perfeccionismo e o Evangelho. Bom, todos nós, por conta da nossa natureza humana caída, influenciada pelo pecado, por mais que a gente seja salvo, a obra da salvação ela já é feita em nós, mas ainda não é plena, digamos assim. Quando a gente fala do reino de Deus, ele já é vindo, mas ainda virá, né? Então, enquanto a gente habita aqui nesse corpo, nós passamos por algumas questões, lidamos com traumas, com influências de nossas experiências de vida, de nossas visões de mundo, daquilo que a gente viveu aqui. E isso precisa ser moldado pelo Evangelho. A nossa vida, nosso caráter, nossa forma de pensar. Como diz Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a nossa vida ela precisa ser moldada em todos os sentidos, cada pensamento, cada forma de lidar com cada área de vida, para se conformar ao Evangelho e à verdade de Cristo. Quando eu era pequeno, no jardim de infância, eu lembro de uma situação onde eu gostava muito de desenhar, sempre gostei muito de desenhar. E eu estava tentando desenhar a mão humana. E eu colocava minha mão, né, coisinha de criança que fazia os dedos assim. Mas depois eu tentava fazer os detalhes dos dedos, das unhas e todos os detalhes. E eu olhava no papel e falava, não tá realista. E aí amassava, jogava fora, pegava outra folha para tentar fazer um novo desenho para ficar o mais realista. Porque eu percebi que estava faltando alguma coisa. E a professora comunicou isso à minha mãe, porque às vezes eu gastava um maço inteiro de folhas só tentando desenhar. Então eu cresci com isso, isso acabou me acompanhando e me fazendo mal em muitas áreas da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que me dedicava muito para fazer uma coisa, mas quando aquilo não ficava do jeito que eu queria, aquilo me corroía muito. Então eu fazia isso com o meu instrumento, que era o violão, para estudar música. Tanto é que eu estudava muito, gastava horas estudando música, seja para a escola ou para outras coisas, seja numa brincadeira, algumas coisas eu acabava sendo muito perfeccionista. Até hoje isso ainda me acompanha, eu melhorei muito. Passei também pelo psicólogo, tive crise de ansiedade e por causa disso eu fui procurar o psicólogo e vi que tinha essa raiz. Mas até hoje eu ainda tenho que lidar com isso. Então, por exemplo, até gravar vídeo para mim é um pouco difícil, porque se não ficar do jeito que eu quero, eu gostaria que ficasse muito melhor esse vídeo, a luz, a qualidade de som, o ambiente, enfim. Mas se a gente for partir do princípio que tem que ficar perfeito para poder começar, a gente nunca começa. Mas o quanto que isso me afetou em relação à minha vida com Deus, em relação à minha visão do Evangelho, em relação à minha visão de Jesus. Porque a minha caminhada com Deus começou exatamente num contexto que eu já era cristão, eu fui criado na igreja, sou nascido e criado na igreja desde pequenininho, desde meus 4 anos de idade, numa igreja batista. Então, desde pequeno aprendi a ler a Bíblia, aprendi a orar, aprendi a decorar versículos bíblicos, salmos, a cantar música, a ser participativo na igreja, estar lá na escola dominical, até lá nos cultos. E aos 11 anos de idade eu me batizei. Só que a minha experiência com Cristo de verdade só veio aos 13 anos, alguns anos depois, quando eu tive realmente uma experiência com a realidade de Deus. E mesmo assim, essa realidade foi uma realidade, a minha conversão foi uma conversão assim, muito peculiar. Por quê? Eu tive a consciência de Deus, a consciência do inferno e a consciência do pecado. E quando isso me atingiu, eu tinha ali por volta dos meus 13 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a querer levar Deus a sério. Então eu entendi que eu era um pecador, que eu estava
que o inferno era uma realidade, que eu corria o risco de ir para lá. Então eu comecei a ler mais a Bíblia, orar mais, levar as coisas de Deus mais a sério, e tentar viver uma vida certinha. E quanto mais eu tentava, quanto mais eu me esforçava, eu sempre me pegava me vendo como um grande pecador. E isso durou um período ali de 6 meses, mais ou menos. E até que um dia, eu muito cansado desse fardo de não conseguir seguir certinho tudo que era para seguir, eu cheguei para Deus em uma oração e falei assim com Deus: Senhor, eu tenho consciência de que eu sou pecador, que eu não mereço ser salvo, pode me lançar no inferno, porque eu sei que eu mereço. Essa foi a minha oração. Eu sei que se eu morrer agora, eu vou para o inferno e está tudo bem. Eu entendo que isso é justo da parte do Senhor, porque eu entendo que eu mereço isso. E quando eu disse isso para Deus, parece que saiu um peso das minhas costas, sabe? E aí, quando esse peso saiu das minhas costas, eu tive a certeza de que eu ia para o inferno. Por quê? Porque pelo menos antes eu tinha consciência, eu tinha convicção daquele peso do pecado, porque aquilo me fazia mal. Agora eu não sentia mais aquele peso. Então eu falei, caramba, agora nem consciência mais do peso do pecado eu tenho. Porque agora eu estou me sentindo leve, estou me sentindo bem, estou me sentindo diferente, né? Mas eu não estava entendendo que ali era a graça de Deus e o perdão de Deus agindo no meu coração. Porque eu de fato estava arrependido, mas eu não compreendia muito bem como Cristo nos salva. E Paulo diz assim em Filipenses capítulo 3, olha o que ele diz: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Versículo 4, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que podia confiar na carne, ainda mais eu. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei eu era fariseu, segundo o zelo eu era perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, isso eu entendi que era perda por causa de Cristo. Então Paulo, ele vivia uma vida de fariseu, tentando seguir toda a lei, até que um dia ele se deu conta de que aquilo não o salvaria, até seu encontro com Cristo, ele não tinha entendimento do que era realmente a salvação de Jesus. Então eu também vivi assim durante um bom tempo, e mesmo depois da minha conversão, depois eu tive uma segunda crise de fé. Essa talvez tenha sido a minha primeira, mas foi ali que eu me converti de verdade. Mas depois, ali nos meus 17 anos mais ou menos, eu tive um outro momento que me marcou muito, que foi quando eu recebi um livro falando um pouco da história da igreja, um livro chamado Heróis da Fé, que foi até um irmão, pai na fé, que me emprestou esse livro. E esse livro, para quem não leu, é um livro excelente do Orlando Boyer, Pais na Fé, que fala sobre várias pessoas, Lutero, João Wesley, João Calvino, Charles Spurgeon, Charles Finney, vários homens de Deus que passaram pela história da igreja e tinham uma vida tão intensa no Evangelho, uma vida de entrega, dedicação, oração, jejum, palavra e vida com Deus tão intensa, que você lê aquilo ali e você fala, eu sou um nada. Eu, miserável homem que sou, perto da vida desses homens. Então, quando eu li esse livro, teve um impacto muito grande na minha vida, mas de uma forma negativa, porque eu não soube compreender que aquele era o chamado daqueles homens e do que Deus requeria para a minha vida. Eu quis me comparar com a vida que João Wesley viveu, com a vida que aqueles missionários tão intensos viveram, e eu olhei para mim mesmo e falei, eu não consigo viver isso. E quando você olha para o Evangelho, é um padrão de vida que Deus nos chama para viver, um padrão de santidade tão alto, tão elevado, que você olha para isso e você só tem uma reação. É impossível, eu não consigo, eu não alcanço isso com a minha própria força, com os meus próprios braços, com a minha auto-vontade. Então, o meu perfeccionismo gritou, eu falei, eu não consigo me alinhar a essa perfeição, a essa justiça
toda exigida no reino de Deus. Então, de novo, eu cheguei para Deus, fiz uma oração, falei: Senhor, eu tentei ser cristão, mas eu sou tão imperfeito, eu tô tão longe do padrão bíblico, dos personagens bíblicos. Quando você lê o livro de Atos, a igreja primitiva e os cristãos, os apóstolos e Jesus, eu tô tão longe, me sinto tão longe disso, que eu não sou digno de ser chamado cristão. A partir de hoje, eu não vou mais ser cristão. Então, eu simplesmente parei de orar, parei de ler a Bíblia. Eu fiz aquela oração para me despedir de Deus. Eu parei de orar, parei de ler a Bíblia. Eu falei assim: cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Vou, como não cristão, vou pra balada, vou me embriagar, vou fazer essas coisas. E cada vez que eu pensava nessas coisas que eu poderia fazer, eu pensava: essas coisas não fazem sentido para mim. Eu não quero fazer nada disso. Eu vou fazer o mal, mas é ignorância minha se eu for praticar o mal. E aí, eu só tentei viver a minha vida, mas sem orar e sem ler a Bíblia. E aí, no primeiro dia, não orei, não li a Bíblia, não falei com Deus, nada, só vivi minha vida. E no final do dia, eu tive uma experiência com Deus, onde eu sentia o amor e a compaixão de Deus por mim. E no outro dia, eu só vivi minha vida, e quando eu ia dormir, quando eu ia me deitar, sem orar, sem ler a Bíblia, sem nada, eu sentia a presença de Deus e o amor e a compaixão de Deus por mim. E no terceiro dia, de novo, vivi minha vida, não quis saber de ler a Bíblia, de orar, de nada, de crente. E no terceiro dia, quando eu me deitei para dormir, no fim do dia, eu senti de novo a presença de Deus vindo, me abraçando, me fazendo sentir amado, com aquela compaixão, e eu chorava, até que vi um texto na minha cabeça que dizia assim: para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Foi então que eu entendi que o Evangelho tinha me transformado, que eu tinha nascido de novo, eu não tinha mais inclinação para fazer coisas que talvez o mundo gostaria de fazer. As minhas inclinações estavam para Deus. Ainda que eu seja imperfeito, ainda que eu seja pecador, ainda que essas coisas já não fazem mais parte de mim. Agora eu sou uma nova criatura e agora estou sendo levado para o Senhor. E eu entendi que é a graça de Deus. Eu sou o que sou, como diz Paulo, pela graça de Deus. E por que Paulo diz isso? Qual o contexto que Paulo diz isso? Porque Paulo perseguia a igreja. Paulo era um homem que foi um homem ruim. Paulo foi um homem que prendeu muitos cristãos, e por causa de Paulo, muitos foram torturados. Por causa de Paulo estava ali quando Estevão foi apedrejado. Ele segurou a roupa daquelas pessoas que apedrejaram Estevão. Ele concordou com aquilo. Ele pediu carta. Ele estava a caminho de Damasco, lá para Jerusalém, para tentar prender os apóstolos. Então ele era uma pessoa que estava fazendo isso, estava acreditando que ele estava fazendo isso a serviço de Deus. Mas ele diz assim: e agora eu sou um apóstolo. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Não está em mim a força para fazer o bem. Tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas diz assim: tudo o que existe de mim ruim é da minha carne, é do meu velho homem, mas tudo de bom que você vê em mim é Cristo. Não é de mim, é de Cristo. Então, muitas vezes o meu perfeccionismo, a querer seguir toda a lei à risca, é porque eu não entendi a graça de Deus, eu não entendi o Evangelho. Nós não obedecemos para ser aceito. Nós somos aceitos e então obedecemos. Nós não obedecemos para ser amados. Nós somos amados e por causa desse amor nos transforma para a obediência, nos transforma para as boas obras. Nós não fazemos na força do braço, porque nós não temos em nós essa força de vontade toda. Nós somos completamente carentes e dependentes da graça e misericórdia de Deus. Um cristão não é aquele que vive em perfeição, mas é aquele que olha para o perfeito, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus.
Por isso nós devemos pôr os olhos não em nós, não em nossa capacidade de fazer o bem ou não, de seguir a Cristo ou não, de ser mais santos ou não. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Quem nos capacita é o Senhor Jesus. É a graça dele em nós que está nos transformando e nos preparando para nos encontrar com ele. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que habita em você não veio de você. Ela é um dom dado por Deus. A graça, a santidade e tudo que é feito em você, tudo de bom que existe em você por causa do Evangelho, não é por causa da sua obediência, não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, não é porque você se esforçou e mereceu. Tudo que nós recebemos é pela graça imerecida de Cristo. O único que foi merecedor de alguma coisa e o único que continua sendo merecedor de alguma coisa é Cristo. Ele sim é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, de toda bênção, de toda exaltação, de toda glorificação. Se eu tenho que gloriar-me em alguma coisa, como diz Paulo, gloriar-me-ei nas minhas fraquezas, porque quando eu entendo que sou fraco, então eu sou forte. Lembra que Paulo disse, Senhor, afasta de mim esse espinho na carne. E aí o Senhor diz, eu coloquei esse espinho em você para que você não se ensoberbecesse. Será que Paulo tinha uma tendência soberba? Paulo mesmo disse que o espinho na carne foi dado a ele para que ele não se ensoberbecesse. E aí quando ele pede para esse espinho ser removido, vem a palavra que diz, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E essa é o poder do Evangelho, não porque somos fortes, perfeitos, mas porque somos fracos, limitados, carentes e necessitados da graça de Deus. E glória a Deus por isso. E que bom, para que a glória seja toda do Senhor, para que não tenha nada que nós possamos ofuscar a glória de Deus. Por isso, o tesouro é colocado em vasos de barro. E é isso que nós somos. Nós não passamos de vasos de barro na mão do oleiro. Se essa mensagem abençoou você, se essa mensagem te confortou, te consolou, te exortou de alguma forma, compartilha, comenta, deixa seu comentário aqui embaixo para eu poder entender. Se você quer deixar a tua experiência também, deixa aqui embaixo. Espero que tenha te abençoado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar a sua curtida, isso nos ajuda muito. E compartilha lá no grupo da tua célula, no grupo entre os teus irmãos, tá bom? Que Deus abençoe você. Grande abraço.